Na véspera de Natal, Fritz e Mary estavam ansiosos para desfazer as malas de seus presentes. De repente, houve uma batida na porta. Era o tio deles com um monte de presentes nas mãos. As crianças ficaram muito felizes em vê-lo. Então eles começaram a desempacotar os presentes. Mary ganhou bonecas chiques, pratos de brinquedo e um lindo vestido de seda. Fritz também conseguiu o que queria, um magnífico cavalo e um rei-rato. Maria percebeu que havia um soldado debaixo da árvore. Era o quebra-nozes, projetado para triturar nozes duras com perfeição. A menina gostou muito, mas Fritz disse que era seu presente e tentou tirá-lo de sua irmã. As crianças esticaram o quebra-nozes a tal ponto que arrancaram seu braço. O brinquedo quebrado tornou-se desnecessário para o menino. Maria ficou muito chateada e começou a chorar. Mas meu tio conseguiu consertar o soldado. A garota estava feliz e o abraçou com delicadeza. O dia estava muito agitado, então ela logo se cansou e adormeceu embaixo da árvore. Durante o sono, Mary ouviu sons estranhos. Eles eram como barulho de rato. A garota abriu os olhos. Os objetos da casa pareciam muito maiores do que eram, e a árvore sob a qual ela adormeceu tornou-se absolutamente gigantesca. Maria percebeu que não foram os objetos que aumentaram, mas ela diminuiu. De repente, o rei dos ratos com seu exército apareceu diante dos olhos da garota atonita. Maria estava com muito medo e queria fugir, mas os ratos gigantes a impediram. E então um milagre aconteceu. O quebra-nozes se levantou e agarrou a garota. Eles instantaneamente subiram na árvore até a estante de livros e, ao longo dela, chegaram aos brinquedos de Fritz. Havia toda uma coleção de soldados de chumbo. O quebra-nozes pediu ajuda. Os soldados imediatamente puseram-se de pé e correram atrás dele. O quebra-nozes assumiu o comando do exército e os soldados começaram a lutar contra o exército do Rei Rato. A batalha entre brinquedos e ratos foi feroz, mas, infelizmente, havia muitos ratos e o exército do quebra-nozes começou a ser derrotado. Maria viu isso e saiu correndo de seu esconderijo. Ela jogou o sapato no rei dos ratos e acertou-o bem na cabeça, e ele caiu no chão inconsciente. O resto dos ratos percebeu que a batalha estava perdida e fugiu em todas as direções. Mary correu para o quebra-nozes, mas ele ficou inconsciente, pois foi gravemente ferido pelo rei dos ratos. A garota pensou que ele estava morto e começou a chorar amargamente. E de repente, atrás de Mary, uma linda fada apareceu. Ela decidiu ajudar a garota. Com um aceno de sua varinha, ela reviveu o quebra-nozes. Com um segundo aceno de sua varinha, a fada transformou o soldado em um belo príncipe. Maria e o quebra-nozes se entreolharam com olhos amorosos e não conseguiam desviar os olhos. Com um aceno de varinha pela terceira vez, a fada levou o casal apaixonado ao reino dos doces. As árvores lá eram feitas de doces e as flores eram feitas de geleia. Era um lugar maravilhoso. Mary fechou os olhos por um segundo de prazer. E de repente ela ouviu a voz de sua mãe, que a chamou pelo nome. Abrindo os olhos, a menina viu sua mãe, que a olhou confusa. Maria também não conseguia entender o que estava acontecendo. A menina contou sobre sua viagem maravilhosa, mas sua mãe apenas sorriu docemente. Então Mary viu o quebra-nozes pelter em seus braços. E então ela percebeu que havia dormido debaixo da árvore a noite toda, e tudo o que aconteceu com ela foi apenas um sonho vívido. Alguns anos depois, o sobrinho de seu padrinho foi visitar Mary e Fritz. Assim que ele entrou na casa, a garota quase caiu no chão de surpresa. O menino parecia ao quebra-nozes como duas gotas d'água. Ele também gostou de Maria à primeira vista. Depois de algum tempo, eles se casaram e não viveram pior do que no reino mágico dos doces. Uma garota chamada Alice se cansou de andar o dia todo sem fazer nada. O calor a deixou sonolenta. De repente, ela percebeu o coelho branco, que estava com pressa em algum lugar. Pareceu estranho para a garota que ele falava sozinho e ficava olhando para o relógio. Ardendo de curiosidade, Alice correu atrás do coelho e, sem hesitar, saltou atrás dele para o buraco.
Dentro havia um poço profundo, cujas paredes eram revestidas de estantes de livros. Alice caiu bem devagar e conseguiu ver tudo direito. Uma vez no fundo do poço, a menina notou uma mesa de vidro com 3 pernas. Nela estava uma pequena chave de ouro e algum tipo de garrafa. Alice tentou abrir a porta com a chave, mas acabou sendo muito pequena. Olhando ao redor, ela viu uma pequena porta. Para abri-la e se encontrar em um jardim magnífico, Alice teve que beber de uma garrafa da mesa. Depois de tomar alguns goles, ela começou a diminuir de tamanho. A menina encolheu-se tão rapidamente que não teve tempo de tirar a chave da mesa. Então ela viu uma torta mágica no chão. Assim que Alice deu uma mordida, ela começou a crescer rapidamente. A garota havia crescido tanto que não conseguia mais passar pela porta tão querida. Alice começou a chorar tanto que logo uma enorme poça se formou perto dela. Naquele momento ela notou o coelho branco. A garota ligou para ele, mas ele estava com pressa e, assustado, deixou cair as luvas e o leque. Alice os pegou e viu como ela começou a encolher. O motivo era um fã de mágica. Alice caiu em uma poça de suas próprias lágrimas. Quando ela foi jogada em terra, a garota novamente notou o coelho. Ele confundiu Alice com sua empregada e ordenou que fosse imediatamente para casa comprar novas luvas e um leque. A garota correu para cumprir a ordem. Na casa do coelho, ela não resistiu à curiosidade e bebeu um pouco do líquido de uma garrafa. Isso levou ao fato de que Alice cresceu para proporções gigantescas e rapidamente encheu a casa inteira. Ela só conseguiu encolher graças às tortas. Tendo recuperado suas dimensões anteriores, a garota fugiu. Logo ela viu um enorme cogumelo no qual uma grande lagarta azul estava sentada. Alice reclamou com ela sobre suas constantes mudanças de altura. A lagarta aconselhou a menina a comer um pedaço de cogumelo. Alice deu uma pequena mordida e finalmente voltou à sua altura normal. E ela continuou. De repente, Alice viu uma casa. Entrando, a garota estava na cozinha, na qual viu a duquesa com um bebê chorando em seus braços. Um enorme gato estava sentado no chão, sorrindo de orelha a orelha. A duquesa explicou a Alice que ele estava sorrindo porque era um gato de Cheshire. De repente, o gato desapareceu e o bebê começou a chorar. A duquesa deu a criança a Alice, e ela própria foi para a rainha. A menina ficou surpresa ao descobrir que não estava segurando uma criança, mas um porquinho de verdade. Quando o gato reapareceu, ele aconselhou Alice a encontrar a lebre de março. E então ele desapareceu, e apenas seu sorriso permaneceu no ar. A garota pegou a estrada. Logo ela viu a casa da lebre de março. Alice chegou bem a tempo para o início da festa do chá. A mesa era enorme, mas apenas a lebre de março, o chapeleiro maluco e Sônia, a ratinha, estavam sentados nela. Eles não deixaram ninguém sentar à mesa e disseram que não havia lugar. Alice descobriu que eles eram forçados a beber chá continuamente como punição por matar o time. A lebre e o chapeleiro zombaram da garota de todas as maneiras possíveis e a ridicularizaram. Incapaz de tolerar tal grosseria, ela silenciosamente se levantou e saiu. Logo Alice se viu em um jardim maravilhoso. Ela notou jardineiros que pareciam jogar cartas. Eles tingiram rosas brancas de vermelho. A garota ficou muito surpresa com isso. Ela aprendeu que sua rainha amava rosas vermelhas e apenas as brancas cresciam. A rainha executou seus servos pela menor ofensa. Os jardineiros disseram que ela estava julgando a criada que roubou os biscoitos naquele momento. Alice ficou muito interessada e foi ao tribunal. Lá ela viu a lebre de março e o chapeleiro maluco testemunhando. Quando terminaram, a rainha convocou Alice de repente para interrogatório. A moça respondeu que não sabia de nada e mandou soltar o criado. A rainha ficou brava e mandou agarrar a garota. Naquele momento, Alice sentiu que começou a crescer novamente. A menina percebeu que eram apenas cartas e não tinha medo deles. E naquele exato momento, a magia desapareceu. Alice acordou na mesma clareira onde ela viu o coelho branco pela primeira vez. Havia uma paisagem familiar ao redor, sons familiares foram ouvidos. Então foi apenas um sonho, pensou Alice.